Por que as pessoas com Covid precisam desse tipo de cuidado? Qual que é o passo a passo que progride alguém com Covid que leva a pessoa a precisar de um ventilador? Isso é interessante. Assim, pelo que a gente já conhece hoje, o COVID, o SARS-CoV-2, ele causa, vamos dizer assim, ele pode causar 7 síndromes no organismo, né, humano. A primeira coisa é nada, né? A pessoa não Tá. sente nada, a gente está cansado de ver pacientes assintomáticos, está cansado de ver gente, inclusive, transmitindo a doença, está cansado de ver gente que não sente nada. Torço para Agora, que todo mundo tenha isso, mas que tenha isso usando máscara. exatamente, né? De preferência. A minha está aqui, eu deixei aqui, só separei e falar, poxa, está aqui na minha caixinha. Eu estou em casa, estou usando máscara, isso é outra coisa, né? Como a gente vive na UTI, estou em casa, isolado, dormindo separado, com roupa separada, almoçando separado, é aquela conversa, né? Então, nada impede de eu ter também e ainda não está percebendo. Mas essa seria a primeira situação clínica. A segunda situação clínica seria uma doença branda, né? Como se fosse um resfriado, alguma coisa que a pessoa sente, uma infecção de vias aéreas superiores, tosse, dor de garganta, etc. Seria uma doença branda, né? Uma terceira síndrome seria uma pneumonia sem complicações. Tá. Por que a gente fala pneumonia? Porque essa doença de vias aéreas superiores, ela desce. Então, ela desce, ela pode pegar brônquios, ela pode pegar algumas áreas do parênquima pulmonar, mas o paciente ainda está bem, tem discreta, sem sinais de gravidade, ele tem discreta falta de ar, ele se vira bem, tem febre, sente mal-estar, sente cansaço, mas é uma pneumonia sem complicações, Que né? é aquele ponto até em que algumas pessoas suspeitam que estão com Covid, que é quando vai fazer alguma coisa e está com falta de ar e fala, esse mal-estar agora pode ser isso. Pode ser. Agora está todo mundo assim, né? Aí, em quarto lugar, seria uma pneumonia grave, não é? Essa pneumonia grave é aquela pneumonia que a pessoa sente falta de ar, que ela vai no posto de saúde, o enfermeiro coloca aquele aparelhinho no dedo que mede a oxigenação, que a gente chama de oxímetro, ele mede a saturação arterial, e aí a pessoa tem uma saturação arterial menor do que 93%. A nossa saturação normal é acima de 95, 97, essa é a nossa saturação normal. Então, assim, quando cai abaixo de 93, 92, a gente já considera que o paciente está numa hipoxemia, ele tem uma baixa de oxigenação no sangue, né? Então, aí isso pode gerar falta de ar. Alguns pacientes não têm falta de ar, é engraçado. O paciente ele tem uma oxigenação de 90 lá e você pergunta para ele e fala, não, estou bem. É esse aquele hipoxêmico feliz ou alguma coisa assim que eu vi a sigla, que é a pessoa que nem percebe que tá com essa falta. Isso tem gente que acaba nem percebendo, né? O que está com essa falta de ar. Essa é uma pneumonia que a gente já considera uma pneumonia grave. E aí, por fim, essa pneumonia, essa inflamação que é causada no pulmão, ela pode gerar o que a gente chama de síndrome de desconforto respiratório agudo, não é? Então, essa é uma síndrome bem característica do pulmão, caracterizada por colapso alveolar, o alvéolo murcha, né? O pulmão ele é uma esponjinha e ele murcha, não é? E o fato dele murchar impede que haja troca gasosa entre o CO2 que sai, o oxigênio que tem que entrar no sangue. Aquilo está murcho, o sangue passa por ali e não acontece nada. Então a pessoa vai tendo um déficit de oxigenação, vai ficando com muita falta de ar, e essa pessoa precisa de assistência ventilatória. Essa assistência ventilatória ela é feita através de um ventilador mecânico. Agora, o problema todo, Átila, é o seguinte, muitas vezes a gente tem, os médicos têm lutado muito com a seguinte questão. Quando a gente pega um paciente com o pulmão todo inflamado, com áreas de colapso, áreas que estão murchas e tudo, e coloca no ventilador, existe um risco enorme de o próprio ventilador causar lesão. Tá. Então, o que o médico tem que fazer? Ele tem que arrumar um jeito de regular o aparelho de tal forma que o próprio aparelho não seja uma doença. Você entende? Porque existe uma lesão que a gente chama de lesão pulmonar associada à ventilação mecânica.
Por quê? Porque é um jeito que a gente coloca, a gente regula o aparelho, e essa própria forma pode causar lesão pulmonar. Por exemplo, até o excesso de oxigênio pode causar lesão pulmonar, né? Então, esse é um problema sério. Agora, além disso, tem outras duas síndromes que a Covid-19 pode causar, que são síndromes já conhecidas nossas, que são a sepse e a evolução das sepses, quando o paciente tem um quadro infeccioso, e onde existe queda da pressão arterial, perfusão periférica ruim. Perfusão periférica é quando o sangue não está chegando Chega, no dedo, no pé, na mão. Exatamente. O cara tem uma perfusão toda alterada, né? Altera o sistema nervoso, a pessoa começa a ficar torporosa, o rim não funciona, o coração sofre, o fígado não funciona, nada funciona direito, que a gente chama de choque séptico, não é? O Covid pode levar a essas situações, e, por fim, esse choque séptico ele pode levar ao que a gente chama de insuficiência de múltiplos órgãos, né? Que aí, ao invés dele estar afetando o pulmão, ele está afetando tudo já, né? Ele afeta tudo, e aí, assim, nada vai funcionar direito no paciente. É uma situação dramática, uma situação super complexa, que demanda um conhecimento e uma agilidade para cuidar desse paciente muito grande. São UTIs especializadas mesmo nesse tipo de paciente que conseguem tirar esses pacientes. Eles são pacientes muito graves, né? Acabam... O grau de letalidade desse ponto da doença é muito grande. Eu entendo que mesmo a transição desses pontos parece não ser uma coisa tão clara ainda, né? Não está tão estabelecido pra gente quando que é importante transferir o cara pro respirador, quando que é importante mudar a regulação desse respirador e outras coisas. Quer dizer, mesmo o limiar, né, do que é a falta de oxigênio ou não, ou quando é indicativo disso tudo, ainda é uma coisa que está se entendendo, né? No caso do Covid, sim. No caso de outras doenças, isso já está um pouco mais estabelecido, né? Mas no caso do Covid, a gente apanhou, né? Assim, tem vários relatos mostrando que a gente tentava ventilar com alguns tipos de técnica antes e que, nesse caso, não dá muito certo, né? O exemplo clássico é um tipo de sofisticação que tem nos aparelhos, que é a seguinte: quando você solta o ar, a temperatura que está no ambiente, a pressão que está no ambiente é uma pressão que a gente chama de atmosférica. Uhum. Né? Quando a gente solta o ar, a pressão do nosso sistema respiratório é um pouquinho mais alta, porque isso proporciona o ar sair de dentro do nosso pulmão para fora. Como quando eu sopro. Exatamente, quando você assopra. Existe uma técnica de ventilação, como é que se diz, um recurso, melhor dizendo, que faz com que essa pressão para o ar sair, ela seja mais alta, né? A gente chama de PIP. Você vai ouvir falar muito disso, por quê? Porque é um dos recursos que a gente usa no caso do Covid. Esse PIP, em vez de você soltar o ar no ar ambiente, no 0, você solta no 5, no 10, no 15, no 20. Então, a pressão toda no sistema respiratório, no final da expiração, ela fica positiva. Qual que seria a vantagem disso? A vantagem disso é que você mantém os alvéolos abertos o tempo todo. E esses alvéolos abertos, eles continuam fazendo... Ao invés de eu esvaziar o pulmão para tirar o ar, eu mantenho ele cheio, mas troco o ar. Não, eu mantenho ele pressurizado. Uhum. Ele esvazia, mas ele esvazia pressurizado. Né? Então, assim, esse é um recurso que a gente usa de várias formas, com várias técnicas diferentes, para poder ventilar pacientes com essa tal de síndrome do desconforto respiratório. Mas nos pacientes com Covid, a gente não pode abusar desse recurso. Por quê? Porque parece que eles respondem de uma forma diferente. Então, isso demorou um tempo para os médicos aprenderem isso, né? E agora a gente está entendendo isso de uma forma um pouco melhor e está tentando ventilar esses pacientes de uma forma mais gentil, mais delicada, e esperar que esses pacientes melhorem. Porque esse é o problema, a gente fica muito angustiado porque os pacientes demoram para melhorar. E é por isso que acaba enchendo todo o sistema de saúde, enfim, né? Dentro dessa progressão, como é que é? Quando a pessoa precisa de oxigênio ou de um ventilador dentro dessas síndromes que a pessoa pode ter? Então, é assim, quando o paciente tem essa pneumonia, que a gente chama de pneumonia grave, ele está com oxigenação baixa, ele já vai precisar de oxigênio.
Tá. Então, quais são as formas de a gente dar oxigênio para esse paciente? A primeira delas, a mais simples de todas, é através daquele catéterzinho nasal, que tem 2 tubinhos aqui, que a gente coloca dentro das narinas do paciente e puxa atrás da orelha. Um catéterzinho prende aqui, a gente chama Como de se fosse o cilindro de oxigênio, né? então, ele é ligado num cilindro de oxigênio, a gente coloca lá o oxigênio, ele vai entrando 1 litro, 2 litros por minuto, 3, 5, até 5 litros por minuto no nariz do paciente, aquilo melhora a oxigenação dele. Às vezes isso não é suficiente, então a gente precisa de uma máscara, né, com mais oxigênio para fornecer para ele. Às vezes isso não é suficiente, então a gente precisa de catéteres de alto fluxo que foram desenvolvidos recentemente. A gente consegue, o paciente tolera um pouco melhor, por mecanismos um pouco diferentes, para poder dar mais oxigênio para esses pacientes. Essas pessoas ainda estão conscientes, elas estão acordadas e sabem que estão com o respirador ali com algum desconforto. Sempre consciente. Às vezes isso não é suficiente. Aí a gente precisa partir para um tipo de ventilação chamado ventilação não invasiva, que é aquela ventilação que a gente coloca numa máscara, né? E coloca essa máscara é bem amarrada no rosto do paciente e coloca no aparelho de ventilação mecânica. Esse tipo de ventilação, ele tinha sido, se você olhar no, perdão, se você olhar no Ministério da Saúde, na apostila que eles distribuem no Ministério da Saúde, eles contraindicam esse tipo de ventilação. Aliás, a apostila está muito bem feita, está muito bem, eu não sei se você teve a oportunidade de ver, está bem colocada, bem escrita, tem como se diz, informações que são muito relevantes ali. Mas algumas coisas a gente discorda, né? Uma das coisas é assim, eles diziam que esse tipo de ventilação era contraindicado. Por quê? Porque existe a possibilidade de aumentar os aerosóis. Então a equipe de saúde podia estar mais sujeita a... Quer dizer, não é nem mais pelo paciente, é por vocês. É mais pela equipe de saúde mesmo. Mas a gente viu que, por isso eles preconizavam passar rapidamente do catéter para a intubação, pular essa fase de ventilação não invasiva, exatamente por isso. A gente viu que talvez não seja tão assim, né? Talvez valha a pena você manter um pouco o paciente nesse tipo de ventilação, porque você evita de colocar o tubo na traqueia. E esse seria, por fim, o último passo. Se o paciente, você dá uma sedação no paciente, né? Você apaga o paciente, você dá uma medicação para inibir alguns reflexos que a gente normalmente tem quando alguém enfia o dedo na garganta da gente. Qualquer pessoa que foi no médico, o médico colocou um palitinho, sente aquele reflexo, né? Aí dá medicações para inibir esse tipo de reflexo. Como que a gente toma para fazer endoscopia ou alguma coisa assim? Mas é mais do que aquilo, não é? Mais do que aquele tipo de sedação. E aí você, então, com o auxílio de uma lâmina de metal, você desloca a língua do paciente e coloca um tubo dentro da traqueia. Esse tubo ele fica antes da bifurcação dos brônquios e ele vai ser conectado num aparelho de ventilação mecânica. Mais ou menos nessa altura aqui, assim. Ele fica, ele vai ficar 2 dedos acima da canina. Se você palpar o osso do seu peito, no final dele, subir os 2 dedos para cima, ele vai ficar mais ou menos por aqui, exatamente. E aí é antes da bifurcação dos brônquios. Então ele fica ali, conectado no aparelho, o aparelho joga o ar e aquilo vai para os 2 pulmões, enche, esvazia, faz os ciclos direitinho. Você pode dar quanto de oxigênio você quiser, você pode botar pressão, tirar pressão, e aí você vai regulando de acordo com o que o paciente precisa. E o respirador é o que vai fazer o ventilador vai ser o que faz essa troca de empurrar o ar para dentro do pulmão, puxar o ar para fora do pulmão, e é por isso que ele tem que ser tão delicado. Exato. Por isso que chama ventilador, porque o ventilador ele joga o ar para dentro e depois ele tira o ar. E ele pode fazer isso de diversas formas. E aí são várias e várias técnicas. E a ventilação mecânica ela é uma subespecialidade dentro da especialidade que é a medicina intensiva, né? É um mundo, né? Então, só isso já tem várias técnicas que podem ser aplicadas aí. Quem faz a troca é o pulmão do paciente. Né? E aí o médico ele tem que ter o cuidado para, nesse processo todo, não causar lesão no paciente.